5 dicas para melhorar a sua capacidade de escrita. E no decorrer dessas dicas, a gente vai entender que o processo de construção das nossas habilidades de escrita, ele tá para muito além de simplesmente reescrever textos. Ele comporta várias técnicas, ele comporta vários métodos e, no final das contas, ultrapassa aquilo que a gente consegue perceber nas imediações do ambiente escolar. Porque se você não se torna protagonista do seu processo de melhoramento, então no final das contas as coisas não progridem. A primeira dica interessante que eu sempre passo para os meus alunos, tanto na rede pública quanto nas redes particulares, é justamente usar papel e caneta. E a gente deixar um pouco de lado essa história de tudo fazer na base do computador, por meio de digitação. E alguns estudos interessantes, como esse do Miller e Oppenheimer 2014, mostram algo que é perceptível na sala de aula e que qualquer professor entende e percebe na prática docente, né? Quando você escreve utilizando papel e caneta, e perceba que eu adotei essa técnica na construção dessa aula, você cria uma relação física direta, orgânica, visual, tátil com o processo de escrita. E não mais você vai simplesmente desenhar as letras no computador com um dígito. Você vai, na verdade, construir letra por letra, palavra por palavra, no decorrer do seu texto, né? E isso é muito importante. Já é uma mudança muito grande. O papel, ele está entre nós há milhares de anos. Então, a nossa forma de pensar e construir informações em cima do papel também é algo milenar, que não veio de ontem, que não veio de anteontem. E nós somos, por natureza, seres táteis. Então, olha lá, na medida que isso permite ao estudante desenhar e percorrer o caminho de um texto, e não só digitar a palavra, você cria mecanismos e estruturas psicológicas que te permitem acessar aquele conhecimento de maneira muito mais profunda e não mais apenas por meio de um dígito, apenas por meio de uma estrutura teclada no computador, né? Então tenha caderno, como já dizia o professor Pierre-Louis Piazzi, tenha um caderno, tenha anotações físicas, táteis, tenha essa relação direta com aquilo que está sendo escrito. E além de tudo, quando você estrutura um texto impresso, à mão, quando você vai lá e escreve linha por linha, você está criando aqui, ó, uma relação de pausa natural entre aquilo que está sendo teorizado e aquilo que você está colocando no seu texto. Ou seja, não é mais uma passagem direta, há uma intermediação, há um caminho lógico que você coloca dentro de si por meio de estruturas simbólicas. E aqui, uma frase bem interessante. A criação de novas tecnologias para a ilusão, ou melhor, a criação de novas tecnologias cria a ilusão de que as necessidades humanas do toque, do tátil, deixaram de existir ou diminuíram. Pelo contrário, algumas tecnologias, ainda que ancestrais, já nasceram superiores. E talvez o papel seja uma dessas. Veja o Kindle. Ele é uma tentativa frustrada, no mais das vezes, de imitar o que o papel faz, de imitar como o papel faz. E a gente não pode se esquecer disso. Então essa primeira dica é muito importante. Use papel e caneta nos seus textos. Uma coisa que também é deixada de lado é essa percepção. Se você fala mal, você escreve mal. Ou melhor, se você pensa mal, você escreve e fala mal. Isso tudo é vice-versa, né? É uma relação de bicausalidade. E aqui eu quero ressaltar para você o raciocínio metonímico.
aquilo que a gente estuda lá no ensino médio. O que é a metonímia? Nós percebemos ela como uma figura de linguagem, mas não entendemos que ela é, antes de tudo, uma forma de pensar e uma forma de construir textos, não é mesmo? A metonímia é a figura de linguagem que atribui a um termo a lógica e o significado de outro. Como assim? Né? A metonímia, ou o raciocínio metonímico, pode ser explorado como recurso ideológico ao permitir que o falante represente o todo pela parte e vice-versa, gerando as simplificações perigosas para o discurso. Isso aqui é do Patrick Chardot, em O Discurso das Mídias, 2006, página 82. Na metonímia, a gente nem sempre fica claro, né? Na metonímia, o agente nem sempre fica claro, menos ainda a origem dos eventos e seus respectivos significados. E aqui, com alguns exemplos, a gente vai entender isso melhor. Por que a metonímia é tão grave na construção de um texto? Lembrando que a ideia da metonímia é a parte pelo todo. É você pegar um significado menor e ampliá-lo para os demais, ou pegar um significado geral e trazê-lo demais para os particulares. Olha só alguns exemplos de raciocínio metonímico e como que ele se estrutura. O governo não se importa com a educação, ou melhor, o governo não se importa com a saúde da população. Raciocínio metonímico, né? Margem para ambiguidade, quem, como isso ocorre, por quais meios, quais os dados oficiais, quando isso ocorreu, todas essas perguntas ficam em aberto, porque é um raciocínio metonímico, é um raciocínio impreciso e genérico. A tecnologia está acabando com a juventude. Que tecnologia? Como que essa tecnologia está acabando com a juventude, né? Quem? Como isso ocorre? E isso tudo aqui nos cria um ruído de entendimento. Quem está lendo o nosso texto vai sempre se perguntar, né? Quem fez isso? Como? Por quais meios? Isso é uma marca do raciocínio metonímico. É aquele velho disse que me disse, ou diz que isso aconteceu, né? Só que a gente nunca rastreia o agente objetivo daquilo. Olha um outro exemplo, isso aqui é uma manchete de jornal que eu recolhi. Prova barrada mostra menos alunos alfabetizados do que índice divulgado pelo governo. Isso aqui é um jargão vazio, é uma frase de efeito que não nos entrega, de fato, a informação de maneira objetiva. Isso é claramente perceptível. Um outro exemplo, o Brasil está em crise. Tá, que tipo de crise? Como é essa crise? Qual que é o formato dessa crise? Ela se estabeleceu no país inteiro, em algum ramo da economia, em todos os ramos da economia? Porque a gente percebe, né, que muita gente não está em crise. Agora, o Congresso não quer mudança. Que parte do Congresso? Como assim o Congresso não quer mudança? O Congresso inteiro ou um pedaço do Congresso? Então, tudo isso aqui marca o nosso raciocínio metonímico e como que ele é altamente abstrato e não entrega para nós quem é a parte desse todo, quem são os agentes, quem são esses que estão por detrás desses eventos que entregamos assim de maneira tão tácita. E aqui nós temos alguns exemplos capazes de demonstrar como que a reescrita do raciocínio metonímico de maneira mais precisa já é um traço de melhoramento da escrita. Olha só, a gente vai colocar lado a lado. Essa 2, ó, prova barrada mostra menos alunos alfabetizados do que índice divulgado pelo governo. Esse daqui é o trecho que nos foi entregue com raciocínio metonímico, não é? Agora vamos observar ele reescrito, tentando corrigir esse problema de um raciocínio muito genérico. Dados do SAEB de 2023 indicam que 49% dos alunos do segundo ano estavam alfabetizados, abaixo dos 56% divulgados por redes estaduais, número que havia sido divulgado oficialmente pelo governo. Olha que interessante, a gente sai aqui de um dado genérico, de uma informação genérica, com muita margem para ambiguidade, falta de informações precisas, jargão vazio, e passamos a apresentar estatísticas.
E além de apresentarmos estatísticas, aqui a gente mostra quem divulgou isso, né? Seguindo esse roteiro. Quem? Como isso ocorre? Por quais meios? Quem divulgou? Saeb. Quando? 2023. Quais são esses dados? 49%. Quem disse tudo isso no final das contas? O governo federal. Ora, mentiram para nós. E aqui está bem claro como que esse raciocínio sai do genérico e ele vai para uma coisa mais concreta. Perceba que raciocínio metonímico é muito mais do que simplesmente dizermos que li Camões, ou que li Machado de Assis, ou N outras formas que a gente ouve na escola, que no final das contas não dão conta de mostrar o quanto que esse raciocínio, para além do cunho poético, pode ser frágil. Olha um outro, aqui a demonstração de a tecnologia está acabando com a juventude, né? Quem? Como isso ocorre? Por quais meios? Ora, o uso exagerado e improdutivo de celulares e computadores está acabando com a juventude, né? Aqui existe essa demonstração de como que o uso dessas tecnologias acaba com a juventude, por quais meios ele acaba com a juventude. Então é muito importante a gente ter essa noção. E de quebra, um outro trecho. Algumas políticas públicas federais, estaduais e municipais negligenciam investimentos em educação. Olha lá, o governo não se importa com a saúde da população, ou o governo não se importa com a educação da população. Isso daqui é muito genérico, a gente não está demonstrando quem, como, por quais meios. Ou seja, é um raciocínio metonímico, não é? Agora, observe bem. Aqui a gente está demonstrando, pelo menos de maneira um pouco mais precisa, quem fez isso? Uai, algumas políticas públicas deixaram de fazer, né? Que é o melhor. Algumas políticas públicas de onde? Estaduais, municipais. Fazem o quê? Como fazem? Negligenciam investimentos em educação. Agora, se buscássemos um raciocínio mais preciso ainda, isso aqui deveria vir com dados estatísticos. Seria necessário muito mais do que algumas linhas, seriam necessárias páginas e mais páginas para mostrarmos que esse raciocínio aqui, ele não é apenas um jargão vazio, que não é apenas um raciocínio jogado ao vento, que não é apenas flatus vocis. Avançando no nosso raciocínio, né, tudo isso faz parte, se me permite citar Stephen King, de a sua caixa de ferramentas particular. Você, a partir do momento que começa a ter o hábito da escrita, a partir do momento que começa a ter o seu caderninho de escrita, a partir do momento que começa a construir por si só o seu roteiro e buscar na literatura, no aprimoramento do seu vocabulário, você está construindo a sua caixinha de ferramenta. E essa obra é incrível, que é o Sobre a Escrita, do Stephen King. É uma obra maravilhosa que nos direciona fortemente sobre como construir um texto coerente, como se expressar em linguagem escrita, como estabelecer um texto escrito convincente, né? Aumente a sua cultura literária. Não adianta nada a gente buscar textos prontos de internet, fórmulas prontas de como escrever uma redação, de como escrever aquilo ou aquilo lá, se a sua cultura não é de fato verdadeira. Se você não leu aqueles autores. Porque a gente vê muito aí na internet roteirinhos de citação para o Enem, de arcabouço teórico, né? E isso não presta, isso tudo é uma mentira, uma falácia. Porque se você não entende o que leu, se você não entende aquilo que está sendo feito ali, no final das contas é uma cultura falaciosa, né? Comece a ler, escolha que seja um livro fácil, que seja um livro interessante, que prenda a sua atenção, mas aumente a sua cultura literária. Diversifique a sua capacidade expressiva, de como você diz uma mesma coisa de variadas formas. Amplie o seu vocabulário para dizer os seus sentimentos. Eles têm vários nomes. E atualize a sua educação sensorial. Se me permite
uma indicação, esse livro do David Le Breton, Antropologia dos Sentidos, é incrível. E ele tem vários trechos que fala, né, de variadas maneiras sobre o olhar, sobre o toque, sobre a questão tátil, sobre cheiros, sobre tudo o que nos tange como seres humanos. Então, ó, os odores da existência. E não tem como estabelecermos uma cultura literária ou buscarmos nos tornarmos escritores melhores sem termos uma antropologia dos sentidos mais bem estabelecida, ou sem buscarmos a atualização de como sentimos o mundo. O David Le Breton é um ótimo autor nesse quesito, ele nos direciona profundamente de variadas formas, né? E se você quer se tornar um escritor melhor, seja para um concurso público, seja para escrever ficção, você tem que entender da antropologia dos sentidos, você tem que entender de como se expressa sentimentos, não é mesmo? Então vamos. Uma outra coisa, né, migrando agora para o final, seja preciso e pontual. Então tem muita gente que escreve textos altamente prolixos, utilizando palavras altamente arcaicas em um contexto que não cabe e acreditam que isso é um texto de alto nível. Um texto, para ser de alto nível, ele tem que ser difícil. Um texto, para ser de alto nível, ele precisa ter neologismos o tempo todo, ele precisa expressar-se com palavras pesadas, densas. Mas será que isso é verdade? Será que a gente está querendo produzir poesia como Castro Alves? Ou será que nós buscamos a pontualidade e a precisão de um Stephen King da vida? Né? E se você quer ser claro, se você quer passar uma mensagem de maneira precisa, antes de tudo é necessário ter um texto límpido e cristalino, que o seu leitor acesse primeiro o sentimento que você quer criar nele, para depois você criar os adornos em redor, para depois você estabelecer todos os floreios, toda a parte estética que seja, né? Então, um traço claro de personalidade é ser capaz de transmitir uma mensagem de maneira clara. Anton Tchekhov é ótimo nisso, né? Stephen King é ótimo nisso. Machado de Assis é ótimo nisso, por mais que diga-se que Machado de Assis é altamente complexo, não é. Machado de Assis é altamente preciso. E ao mesmo tempo essa precisão nos entrega uma beleza extraordinária. Não é um texto confuso, transvestido de texto complexo ou altamente sofisticado. É um texto bom, de alto nível e claro naquilo que deseja transmitir. Então, seja preciso e pontual. Quanto mais você fala, mais lacunas cria no seu discurso. Quantas vezes a gente percebe em textos não literários, textos de vestibular, a pessoa se perde no meio do caminho, ela perde a coerência daquele texto porque tenta delongar demais uma informação. Se eu estou falando que choveu ontem, então choveu ontem. Eu não preciso encher de informações esse texto. As informações podem ser secundárias, mas eu só quero dizer que choveu ontem. Se choveu muito ontem, então choveu muito ontem. Primeiro seja capaz de dizer em poucas palavras, depois busque adornos estéticos. Não adianta nada você buscar uma escrita barroca se você não conseguiu expressar a informação, se você não conseguiu trazer para o texto aquilo que deveria ser dito. E uma outra coisa muito interessante, o pouco diz muito. Como assim o pouco diz muito? Vou dar alguns exemplos, porque muita gente acha que é isso daqui, que você precisa florear um texto e encher ele de informações para dizer coisas altamente complexas. Não, o pouco já é capaz de fazer isso. É justamente o contrário. Olha só esses exemplos aqui. João enarché henrologos, né? No princípio era o verbo. Sou fascinado com esse trecho, porque olha a profundidade desse enunciado. Quanta coisa pode ser dita ao redor disso. O que é o verbo? O que é o princípio?
quanto da história humana foi construída em cima disso daqui. No princípio era o verbo. São milhares de anos em cima de uma frase simples. Para além de qualquer contexto religioso, para além da sua religião, do que quer que seja, essa frase é altamente potente, altamente profunda e sofisticada, capaz de dizer milhares de coisas em poucos segundos. Um outro, isso aqui é um microconto de Augusto Monterosso, que é muito famoso nas faculdades de letras, é muito famoso quando a gente trabalha microconto nas escolas. E quando acordou, o dinossauro ainda estava lá. Olha que interessante. Em poucas palavras, você já é capaz de criar um universo inteiro de informações. E isso é natural ao discurso humano. Você não precisa mais do que uma ou duas palavras para estabelecer um mundo imaginário inteiro. Então, não vamos negligenciar o poder de poucas palavras em dizer muito, né? Olha só, quem acordou? Onde ele acordou? Que dinossauro era esse? Por que ele estava dormindo? São tantas perguntas que aparecem nesse texto, nesse pequeno enunciado, que elas não se esgotam mais. Não foi necessário escrever páginas e mais páginas, não foi necessário nenhuma pomposidade. O leitor de baixo nível e o leitor de altíssimo nível entende isso daqui e consegue construir todo um enunciado, né? Todo um universo imaginativo. Eu sou o eu sou, lá do Êxodo, seguindo esse mesmo raciocínio. Eu sou aquele que é. É o que? Quem é o eu sou? Olha a profundidade desse enunciado. Não sei o que estou sentindo, uma coisa simples que a gente diz no cotidiano, que carrega várias e várias camadas de análise. Talvez. Um simples advérbio. Talvez. Ou aquele filme de Walter Salles, né, do livro Ainda Estou Aqui, que ganhou o Oscar recentemente. Ainda estou aqui. Aqui onde? Quem está aqui? Por que você deveria estar aqui? Quem tentou te expulsar de estar aqui? Então perceba que essas pequenas construções já nos denunciam como é possível, por intermédio de um trecho simples, comunicar muita coisa. E é isso que se faz o grande poeta. É assim que se faz a grande poesia. E por último, reescreva. Reescreva e reescreva, sempre buscando a excelência da comunicação, arrancando o que é desnecessário, trazendo a informação de maneira precisa. Então, olha esse trecho, né? O papel continua sendo um recurso essencial e muito importante para quem busca refletir com calma e registrar ideias de forma mais profunda. Parece que tá bom, não parece? Mas olha o tanto de coisa que a gente consegue retirar disso e estabelecer com um único trecho um conjunto de informações maior. Se eu posso dizer com menos, eu não preciso dizer com mais, né? O papel é essencial no raciocínio profundo. E é isso aí, muito obrigado por me acompanhar até aqui e se inscreva nesse canal aí, ou não, faça o que você quiser da vida, né?